Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. Ele é imutável, incomparável e insondável. E o seu amor está derramado sobre a vida de todos nós. Então, Ele vai continuar a fazer milagres. Somente na vida daqueles que creem. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Agradecer também o pastor Paulo Branco, que nos fez esse convite de hoje estarmos aqui. Então, sem perca de tempo, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 15, e vamos ler do verso 33 ao verso 41. Glória a Deus. Marcos 15, 33 a 41. O tema da nossa mensagem é a importância da morte de Cristo. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a na cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Palavra do Senhor. Amém. Amados, sabemos que Jesus viveu aqui na face da terra 33 anos, e durante o tempo do seu ministério, que foi de 3 anos e meio, ele deixou o evangelho da salvação. Antes da gente falar propriamente da morte de Cristo, gostaria de ir um pouco para o Velho Testamento e lembrar os irmãos que quando Deus tratou com Moisés acerca da instalação do tabernáculo para que a arca do concerto fosse colocada lá e o Senhor fosse adorado, havia uma cortina que foi colocada que chama-se a cortina que dividia o lugar santo dos santos, onde o sacerdote apenas uma vez por ano tinha que entrar para fazer a expiação do pecado do povo e falar com Deus. E a morte de Jesus veio quebrar tudo isso. Deu-nos a liberdade de entrarmos no lugar do santo dos santos, de sermos chamados sacerdotes e reis. Recebemos uma nova identidade por causa da morte de Jesus. Porque ele veio para tirar o pecado do mundo, veio para salvar a humanidade. E essa é a razão que nos faz estarmos aqui reunidos nesta manhã para glorificar e exaltar aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há outro nome, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, a qual possamos fazer menção e encontrar salvação, se não for no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amado, Jesus Cristo, Ele não só morreu na cruz para nos salvar, mas também morreu na cruz para nos dar autoridade. Ele não só morreu na cruz para nos salvar, mas também morreu na cruz para nos dar liberdade. Também morreu na cruz para nos dar poder sobre as potestades nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus ainda assim, quando demonstrou o seu amor ao oferecer o seu Filho, também fez com que esse amor atingisse os nossos corações. Por isso, há 2 mandamentos que Jesus frisa aqui mesmo no livro de Marcos, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e o segundo é amar o nosso próximo como a nós. Se Jesus não morresse, nós não teríamos salvação. Se Jesus não morresse, os nossos pecados não seriam perdoados. Porque no Velho Testamento, quando houvesse pecado no meio do povo de Deus, era necessário que se imolasse um cordeiro e fosse fazer uma expiação diante do sacerdote para haver perdão de pecado. Mas Jesus Cristo se fez esse cordeiro. Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo para que eu e você tivéssemos o privilégio de encontrar a salvação. E o pacote da salvação de Jesus Cristo, ela é completa, irmãos. Ela é completa. Ela vem completa, não falta absolutamente nada. O problema está em nós. Nós é que colocamos dúvida em nossos corações. Muitas das vezes nos prostramos para orar e buscar o Senhor e ainda vem um pensamento no coração: será que Deus me está a ouvir? Quando a Bíblia diz que quando te prostrares na presença do Senhor, tenha certeza absoluta de que Deus está a ouvir a tua oração. Porque isso determina confiança, isso determina credibilidade. E quando você crê, Deus opera na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a irmã Beatriz só recebeu o milagre da vida dela porque ela creu. E quando nos encontramos na presença do Senhor, é verdade, irmãos, devemos nos deleitar na sua presença. Não há lugar melhor para nós estarmos se não for na presença do Senhor. Por isso é que quando os 3 discípulos subiram com o Senhor para o mundo da transfiguração, lá naquele monte, quando Elias apareceu e Moisés, e eles foram transfigurados, eles disseram assim: Senhor, já não vamos sair daqui. Vamos fazer tenda para vocês e para nós e vamos viver aqui. Na verdade, irmãos, quando nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor, nós não queremos que o culto acabe. Nós não queremos que o louvor termine. É tão doce, é tão aconchegante. Tu sentes um amor, um abraço que você não recebe naturalmente, mas um abraço espiritual, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Há uma das grandes importâncias da morte de Cristo é que ele tinha que morrer, padecer e ascender ao céu para que o Consolador pudesse vir. Aleluia! E hoje, pela sua omnipresença, o Espírito Santo habita no coração de cada um de nós. E nós vemos, Senhor, irmãos, no verso 38 diz: e o véu do templo se rasgou em 2, do alto a baixo. Quando isso aconteceu, os sacerdotes, os homens da lei, ficaram pasmos. E o engraçado que eu encontro nessa leitura da palavra de Deus, irmãos, é que o centurião, um homem do exército romano, depois de ver o que aconteceu na cruz, a maneira como Jesus clamou e morreu, ele disse: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Será que ainda tens dúvida em teu coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Será que ainda tens dúvida em teu coração de que Ele pode operar maravilhas e milagres na tua vida? Irmão, remova toda a dúvida, porque a dúvida faz separação entre nós e Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos agradar a Deus se não tivermos fé. E a fé não se vê com os olhos humanos, mas é olhos espirituais, que acreditamos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Aleluia! Quando isso acontecer, nós vamos andar de fé em fé e de glória em glória. A palavra de Deus ainda, irmãos, nos dá o poder de pisarmos as serpentes e expulsarmos os demônios. Isso está no livro de Marcos mesmo, no capítulo 16, de 15 em diante. E quando isso acontece, irmãos, é porque nós não somos pessoas qualquer.
Aleluia. Nós não somos pessoas qualquer. Quando Cristo entra no nosso coração, a nossa vida se torna outra. A nossa identidade é outra. A luz dele vem e brilha em nós. E o poder de Deus tem que operar na nossa vida. Está alguém doente na tua família, ore por ele. Está alguém a passar por uma situação difícil, ore pela situação. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Porque Lucas escreve no seu capítulo 1, verso 27, de que para Deus nada é impossível. Jesus teve que morrer para que esse impossível pudesse acontecer na minha vida e na tua vida. Por isso o cristão deve ser a pessoa mais alegre da face da terra. Porque o evangelho em si do Senhor Jesus Cristo não é comida, não é bebida, mas é alegria no Espírito Santo e paz. Porque ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas uma paz duradoura que o mundo não conhece. A paz de Cristo não é a ausência de guerra. A paz de Cristo não é a ausência de problemas. A paz de Cristo é uma paz que emana no nosso interior e flui em nós. Aleluia. Por isso é que o cristão deve viver alegre, sorridente. Irmãos, veja quando aquela mulher que o profeta orou por ela para que ela tivesse um filho. E depois o filho morreu. Ela se levanta para ir ao encontro do profeta, para ir dizer o que aconteceu. E no caminho, foi até o esposo pedir alguns servos para o acompanhar. E o marido perguntou, mulher, há algum problema? E ela disse, está tudo. Onde que ela foi explicar o seu assunto? Só quando encontrou o profeta de Deus. Meu irmão e a minha irmã, nesta manhã quero te apresentar o profeta dos profetas. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todas as nossas situações, problemas e dificuldades, devemos apresentá-lo na presença do Senhor Jesus. Só Ele tem poder para trazer solução sobre todas as coisas. Porque Ele veio e resolveu o problema da humanidade, livrou-nos da morte. Hoje nós temos a alegria de dizer que vamos viver eternamente, porque Cristo morreu por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mesmo diz ainda em João 11, que aquele que estiver morto, eu o ressuscitarei. E aquele que está vivo não morrerá, mas passará da morte para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. São grandes benefícios que nós encontramos na morte de Jesus. E esses benefícios é para cada um de nós levar e carregar. Para concluir, irmãos, a nossa mensagem nesta manhã, quero convidar-vos a abrirem comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 6. Apocalipse 1, 6. Diz assim: e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todo sempre. Vamos também ler 1 de Pedro 2 e o verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Como dizíamos atrás, no tempo do Velho Testamento havia apenas um sacerdote. 2 sacerdotes, 3 sacerdotes que serviam na casa do Senhor, e esses é que tinham a responsabilidade de expiar o pecado do povo por intermédio dos animais que eram sacrificados. E durante o ano, só o sumo sacerdote é que entrava no lugar do Santo dos Santos. Depois que Jesus morreu, essas palavras que nós acabamos de ler se cumprem da nossa vida. Eu sou um sacerdote, o irmão é um sacerdote, a irmã é uma sacerdote. Aleluia.
Deus seja louvado porque Ele em Apocalipse diz que Ele nos fez reis. Um rei é quem tem um reino. E nós temos um reino. Eu reino na minha casa, eu sou o cabeça da minha família. E eu estou a reinar, porque tenho a obrigação de ensinar os meus filhos o caminho do Senhor, para que amanhã, quando eles forem grandes, não se desviem dos princípios de Deus. Estamos a reinar, irmãos. Então, levanta a tua cabeça e anda como um rei, e não como um mendigo, ou como uma pessoa pobre, porque Deus nos fez rico, não rico materialmente, mas rico espiritualmente. Porque a riqueza que você tem, ninguém te pode dar e não se pode comprar. Somente o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, pode nos dar essa alegria, essa paz que nós gozamos em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor e vamos deixar que Deus continuamente continue a operar na nossa vida. Que nessa manhã Deus possa nos abençoar rico e poderosamente. Amém.